Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Olá, eu sou Juliana Bergamo, sou jornalista e toda semana eu vou trazer aqui nesse podcast histórias de uma série produzida por Universa, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje você vai conhecer a engenheira Juliana Alves. Ela é responsável por um hospital de 100 leitos que foi construído em apenas um mês para atender pacientes de Covid em São Paulo. O prédio é um anexo do Hospital Municipal M. Boimirim, que é gerido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e pela Prefeitura da cidade. Ele fica no sul da capital, uma área longe do centro e muito carente em saúde. Só para a gente ter uma ideia, no resto da cidade tem cerca de 3 leitos de hospital para cada 1.000 habitantes, mas ali esse índice é de meio leito para a mesma quantidade de gente. Desde a inauguração, em 27 de abril, até o dia da gravação desse episódio, dia 5 de junho, 215 pessoas foram internadas no novo hospital. A Juliana tem 41 anos, vive em Jacareí, é mais ou menos 1 hora de São Paulo, e é mãe do Henrique, que tem 4 anos. Assim como tem sido para muita gente, a pandemia virou a rotina da Juliana de ponta cabeça. Além de uma obra em outra cidade, ela teve que administrar o dia a dia do trabalho em home office e a rotina da casa e do filho. Com tudo isso, ela diz que só conseguiu colocar a obra de pé em tão pouco tempo porque muita gente colaborou com o projeto. O hospital é resultado de uma parceria entre empresas e a Prefeitura de São Paulo. A Juliana liderou o projeto e é executiva da cervejaria Ambev, mas participaram também a construtora Brasil ao Cubo, a produtora de aço Gerdau e o Hospital Albert Einstein. E é justamente essa capacidade de colaboração que ela acredita que deve ficar como marca no futuro pós-pandemia. Bom, mas vamos para a história da obra. Tudo começou no dia 17 de março, que foi quando São Paulo registrou a primeira morte de um paciente por Covid. Naquele dia, antes de dormir, a Juliana resolveu mandar mensagens para alguns dos parceiros dela. Ela queria ideias de coisas que poderiam ser feitas para combater a pandemia. Uma das pessoas que recebeu as mensagens foi o engenheiro Michel Rodrigues, um dos sócios da construtora Brasil ao Cubo. Eu mandei uma mensagem para ele 11h30 da noite perguntando se ele tinha alguma ideia. 6 horas da manhã ele me mandou essa ideia do hospital. Só que assim, era algo que ele tinha pensado lá atrás e era um quarto de isolamento, não era um hospital propriamente, sabe? Era algo um estudo bem preliminar, assim. E ele faz estruturas modulares e a gente tem uma experiência muito grande com estruturas modulares. É um negócio novo no Brasil, mas não é novo no mundo. E a gente fez 2 construções com estruturas modulares já. A gente fez o Centro de Serviços Compartilhados de Jaguariúna e a Universidade Ambev em Jacareí também é modular. E foram muito rápidas. Então, quando eu falei com ele, ele me mandou esse desenho do quarto de isolamento, que acho que também a gente não tinha naquele momento tão claro ainda a questão dos leitos. Hoje, quando se fala de leito, acho que está bem mais claro para todo mundo. Mas foi 18 de março, isso. Aí logo ele me mandou esse desenho, eu me interessei super, comecei a fazer um monte de perguntas para ele, ele me falou, olha, eu te mando o custo até as 3 horas da tarde e uma proposta, mas ainda era algo nada próximo do que a gente está fazendo. Foi assim que apareceu a ideia. A ideia era boa, mas sozinha a empresa não ia conseguir fazer tudo. Em poucos dias, então, a Juliana reuniu outros parceiros e no dia 25 de março os trabalhos começaram para valer. Aí, no dia 25 vocês começaram o quê? A gente começou a regularizar o piso, porque era um estacionamento. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer a movimentação ali, de retirar de bloquete, né? Retirar bloquete, fazer a movimentação de terra para começar a fazer a fundação. E a gente começou a fazer sondagem do piso também, alguns furos que a gente faz para ver a condição do solo, para ver que tipo de fundação que a gente teria que fazer, porque a gente não tinha nenhuma dessas informações antes. Então, isso foi logo no primeiro dia. Mas se você ver as fotos do primeiro dia, a gente conseguiu em um dia o que deve se fazer numa obra em 15. Porque no primeiro dia já tinha canteiro montado, já tinha isolamento e já tinha máquinas trabalhando, sabe? Só para a gente voltar um pouco no tempo e na história da pandemia, naquela data o Brasil tinha 2.433 casos de Covid confirmados e 57 mortes. Mas o ritmo já estava crescendo bastante, então eles precisavam agir rápido.
Por isso, fizeram um verdadeiro mutirão que funcionava 20 horas por dia. Lá trabalharam 150 operários se alternando em turnos. Outra coisa que fez a obra andar bem rápido foi a tecnologia usada ali. O hospital é uma construção modular. Em vez de concreto, cimento e tijolo, tudo é feito com painéis metálicos que chegam prontos da fábrica. O material e a técnica agilizam o processo e também causam menos impacto ambiental. Eles calculam que dê para economizar mais ou menos 85% da água que seria gasta em uma obra normal. Além do tempo curto, tinha outro desafio: evitar que as pessoas que estavam trabalhando ali se contaminassem. Para isso, além dos equipamentos de proteção, como as máscaras, foi feito um controle rigoroso da higiene do lugar e da saúde dos operários. Todo dia, antes de chegar e de sair da obra, todo mundo tinha que medir a temperatura para ver se estava com febre, por exemplo. Deu certo, porque ninguém ficou doente. A previsão era de que a obra levasse 40 dias para ficar pronta, mas acabou terminando antes, em um mês. A Juliana vai contar um pouco como é o hospital por dentro. A gente não colocou os respiradores porque o hospital entendeu que eles precisavam de leitos normais para fazer os primeiros atendimentos, que hoje eles não conseguem fazer isso. E se ele tiver um agravamento, ele vai levar para dentro do hospital. Então a gente fez um acesso na parte superior da ampliação que dá diretamente nessa área próxima à UTI, que ele consegue transferir se for necessário. Então, os quartos são equipados com o quê? Para a gente ter uma referência, assim, do... Eles são leitos normais, mas nada de semi-intensivo, nem respirador, nem nada. Mas tem oxigênio e pode instalar um respirador se precisar. Então, vamos imaginar que ele precise colocar um respirador lá, ele tem condições de instalar no quarto. Agora, eu vi, as imagens são leitos de enfermaria quando tem quarto compartilhado, é isso? Sim, porque fazia sentido para ter um maior número de leitos e também porque as pessoas do Covid normalmente elas não convivem com um acompanhante, né? Elas estão isoladas, então fazia sentido esse layout que a gente propôs. E cada um dos quartos cabem quantos leitos? 7. O hospital não é um hospital de campanha. Essa estrutura vai continuar lá depois que a pandemia passar para atender os pacientes da região. No dia da inauguração, moradores do Mboimirim, o bairro onde o hospital foi erguido, se reuniram em volta do prédio e cantaram músicas religiosas, numa espécie de bênção de agradecimento. Esse áudio que você está ouvindo agora é um trechinho da homenagem. Geração P volta já. O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Como eu contei lá no começo da história, a Juliana liderou esse projeto todo em um contexto completamente novo para ela. Antes da pandemia, a vida doméstica não estava nos planos dela. Assim, eu não nasci para ser dona de casa. Eu não suportaria não trabalhar. Não faz parte de mim. Assim, não que eu não acho que isso é importante ou bonito. Eu até acho. Até tem uma amiga minha que parou de trabalhar recente, a gente conversa muito, e ela parou porque quer curtir aquela fase dos filhos. E ela me pergunta, mas você demorou tanto para ter filho e agora você não vai ficar o tempo todo com ele? Mas eu realmente não nasci para ficar o dia inteiro cuidando de casa e de filho. Não sou eu, e eu constato isso agora, sabe? Durante a construção do hospital, ela até foi à obra algumas vezes, mas passou a maior parte do tempo monitorando o projeto de casa. Para ajustar as coisas na quarentena, a Juliana tentou manter a disciplina de sempre, mas não deu muito certo, não. É difícil ser disciplinada com um filho de 4 anos querendo atenção, né? Não é tão fácil assim, mas eu tento ser. Às vezes, eu entrei outro dia numa negociação e era muito dura a negociação e meu filho queria atenção e começou a chorar. Aí eu pedi para uma pessoa na reunião, falei, olha, você vai ter que assumir a negociação agora, eu não consigo fazer isso agora. O fornecedor junto na reunião, porque meu filho está requerendo minha atenção agora. Então agora a gente já tem tudo alinhado, você segue, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa você me chama.
E aí dei atenção pro meu filho e foi tudo bem, sabe? Mas tudo bem, deu certo. A negociação foi boa, de qualquer forma, meu filho se acalmou logo também, aí eu consegui voltar. A gente consegue, humanizar um pouco mais, sabe? Essa é a realidade, né? É verdade. A gente é mãe, tem que dar atenção, não tem outra saída. Eu tentei ter uma rotina muito estrita com ele, sabe? Então escrevi a rotina, falei, tal horário ele vai estudar, tal hora. Mas eu percebi que isso não funciona aqui com ele. Primeiro porque ele não gosta muito de rotina, então estava incomodando demais eu querer fazer no meu momento. Então tinha a hora de pintar, a hora do não sei o quê. Aí eu parei com tudo, falei, é a hora que ele quiser. Então a hora que ele quer pintar, ele pinta. A hora que ele quer fazer atividade, ele faz. A hora que ele quer assistir desenho, ele assiste. A gente está, assim, evitando os eletrônicos, né? Acho que essa é a luta de toda mãe que está em casa, né? Você já pensava assim antes, tipo, deixar as coisas acontecerem, ou isso foi uma dinâmica nova na sua vida? Não, isso é novo, assim, eu sempre fui... Eu tenho uma agenda ali na cozinha que eu colocava minhas viagens para o meu filho, sabe? Então ele tinha, todo domingo eu ia lá e falava, vem cá, ó, essa semana vai ser assim, eu vou viajar esse dia, essa noite a mamãe não tá aqui. E ele via, né, desde pequenininho eu fazia isso, ele nem entendia direito ainda, eu fazia isso. E eu sempre valorizei essas coisas de organização e tal, então, enfim, é uma forma nova de aceitar que às vezes não dá para ser exatamente do jeito que a gente quer, né? A Juliana me contou tudo isso no finzinho de abril, quando o hospital estava quase ficando pronto. Para gravar esse episódio, eu falei com ela de novo para saber como foram as últimas semanas e o que ela tem pensado sobre o futuro pós-pandemia. Eu acredito, de forma bem simples, que a gente rompeu alguns preconceitos. Então, primeiro, sobre o home office. Então, eu acredito que no novo normal, o home office deve fazer parte do novo normal, né? A gente não deve seguir para o trabalho normal, presencial no escritório 100% do tempo. E o novo normal, ele exigiu e vai exigir daqui para frente que a gente cuide muito da rotina, da agenda e da organização. De uma forma ampla, assim, cuidando de tudo, desde da parte profissional quanto da parte pessoal, para que tudo isso tenha uma organização e que a gente consiga balancear tudo isso. Então, acho que o novo normal vai ser bastante importante com relação a isso. E uma das coisas que fica bem claro para mim é que a gente vai se transformar com relação à colaboração. Isso já vem acontecendo, a gente vê as pessoas muito preocupadas em como colaborar com os familiares que não podem sair, como colaborar com o grupo de risco, colaborar com os vizinhos, colaborar com as pessoas que têm alguma dificuldade hoje. Então, isso vem acontecendo, as empresas também mostraram seu compromisso. Outro ponto importante que eu acredito que vai mudar é como a gente vai valorizar os momentos felizes. Então eu tenho conversado com colegas que me falam que sentem muita saudade de encontrar os amigos. Eu acho que um simples encontro vai ser algo muito especial. A gente vai estar muito mais presente nos momentos felizes. Até engraçado que eu fui olhar umas fotos com a minha família e eu fiquei me perguntando se naqueles momentos eu realmente valorizei estar ali. Acho que essa reflexão cabe agora, sabe? Ou se eu estava preocupada com o que eu tinha que fazer no dia seguinte, sabe? Enfim, acho que os momentos felizes vão ser presentes, realmente, a gente 100% com a cabeça ali, sabe? Então, essa é outra reflexão que eu acredito que vai fazer diferença no mundo pós-pandemia. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.